Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a mais uma aula da nossa sequência de aulas aí ensinando a rodar análise. E na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre análise e interpretação de dados, uma parte que as pessoas negligenciam muitas das vezes. E vamos para a aula. Bom, o que eu quero trazer para vocês é esse esquema de análise e interpretação dos dados. Isso daqui é o mapa que você, que vai ser um pesquisador de sucesso, precisa sempre seguir para que quando chegar no final do seu experimento, no final da sua análise de dados, você tenha a melhor análise, o melhor resultado e a melhor interpretação possível. Ok? Bom, essa análise e interpretação, ela é composta de 5 etapas. Primeira etapa, identificação do problema. Ou seja, você precisa saber qual é o seu problema. Para que você está montando esse experimento? Seu objetivo precisa estar muito claro e muito bem definido. As pessoas falham muito nessa identificação do problema. Querem montar um experimento e depois verificar para que aquele experimento serve. E não é assim que funciona a experimentação. O problema tem que estar claro. Você não vai tomar nenhuma decisão antes de você ter muito bem definido qual é o seu problema, qual é a sua pergunta, qual é o seu objetivo. Tudo é a mesma coisa. Você que tem que definir isso. Uma vez que você identificou o problema, você tem certeza, você já tem o norte definido, você parte para a experimentação. E aqui é a etapa que a maioria das pessoas negligenciam. Eles passam da identificação do problema diretamente para a condução do experimento, mas não passam pela etapa de experimentação. Não procuram alguém que tem mais experiência para falar para ele o que ele deve fazer. Apenas através de achômetro, ele chuta o que ele tem que fazer no experimento e começa a condução. E chega no final, claro, a maioria das vezes o resultado é muito ruim. Bom, o que é a experimentação? A experimentação é a etapa na qual, baseado no seu problema, você vai definir quantos e quais tratamentos serão avaliados. Você vai definir quantas repetições você precisa ter para cada tratamento para que o seu experimento seja válido estatisticamente. Você vai definir quais observações ou variáveis você deve avaliar naquele experimento para responder o seu problema. Se for o caso, aí não é todos os experimentos que tem, mas se for o caso, quantas vezes você tem que avaliar aquela observação dentro de uma mesma parcela? Existem observações que você avalia, por exemplo, todo dia, de 5 em 5 dias, de 10 em 10 dias, e isso tem que ser definido antes, não depois, ou no meio do seu experimento. E além disso, você já tem que definir quais análises estatísticas você vai realizar no seu experimento. É análise de variância? É qualitativo? É quantitativo? Porque se for qualitativo, você tem que realizar testes de comparação de médias. Se for quantitativo, você vai realizar modelos de regressão. Você vai aplicar análises mais complexas, vai começar a aplicar modelos mistos, análise multivariada, talvez até chegar numa machine learning. Isso tudo tem que estar definido antes de você montar o experimento. Porque uma vez que você definiu isso tudo com o seu orientador, com o estatístico que vai te ajudar, e mesmo, não, Léo, eu vou rodar minhas análises, mas procura outras pessoas para conversar, não fica apenas com a sua opinião. Peça a opinião dos outros, reúna o seu grupo de pesquisa. Por isso que nós chamamos de grupo de pesquisa, porque ninguém trabalha sozinho, todo mundo tem que trabalhar em grupo, e esse tipo de decisão tem que ser realizado em grupo.
Ah, mas todo mundo no meu laboratório faz isso. E se todo mundo estiver fazendo errado há anos e simplesmente não querem mudar? Faça o diferencial, seja o diferencial. Tá cheio de pessoas procurando emprego. E tá cheio de vagas abertas na área de análise de dados. Por que que isso acontece? Porque não tem nenhum com diferencial. Ninguém que pensa fora da caixinha. Começa a pensar fora da caixinha. E pensar nesse esquema aqui já é pensar fora da caixinha. Porque a maioria das pessoas não segue esse esquema. Que é simples e fácil, mas as pessoas simplesmente não seguem. Uma vez que nós temos o nosso problema e temos toda a parte de experimentação definida, agora nós vamos para a condução do nosso experimento. E agora sim, a condução é a receita de bolo. É só eu pegar tudo que eu defini na experimentação e fazer. Número de repetições, tratamento, o que eu vou avaliar, quantas vezes vou avaliar. Muito simples. A condução é a parte mais simples do experimento e as pessoas verem como um grande problema. Não era para ser, né? Era para ser o mais fácil. Uma vez o experimento conduzido, você vai coletar os seus dados e agora você vai ter esses dados disponíveis para análise. Léo, agora que eu já tenho os dados e eu segui o passo a passo, eu já posso analisar esses dados? Claro que não. Primeiro, os seus dados precisam ser editados, porque mesmo seguindo o passo a passo, nós podemos ter o que nós chamamos de outlier. O outlier é um dado que ele foge muito do padrão daquela variável. Vou trazer um exemplo bem claro para vocês. Vamos supor que nós estamos analisando a altura em humanos. E a altura em humanos, adultos, ela vai variar aí de 1,20 até 3 metros. Acredito que não fuja dessa faixa. E vamos supor que você encontrou no seu arquivo de dados uma altura de 6,8. Então você sabe que aquele valor está errado. Aquilo é um outlier, aquilo tem que ser retirado antes de você rodar a análise. Porque no momento que você coloca um dado deste dentro do computador, ele roda qualquer coisa. Ele não vai identificar isso para você, você tem que identificar. É claro que esses são casos muito fáceis de identificar. Às vezes nós temos outliers um pouco mais complexos, porque eles estão dentro do padrão daquela variável. E aí nós precisamos utilizar metodologias estatísticas que nós falamos durante os nossos cursos, né? E aí você pode aprender mais lá. Uma vez que você editou seus dados, agora sim você vai processar esses dados. Você vai rodar as análises que você definiu na etapa de experimentação. Por isso é importante a experimentação. Quando você chegar aqui também, é só seguir a receita de bolo. E aí é muito fácil. Léo, não é eu que vou rodar a análise, é o estatístico. Ótimo, é só o estatístico seguir uma receita de bolo. Vai ser muito mais fácil para ele. Porque ele não entende o seu experimento. As pessoas acham que o estatístico entende tudo e isso não existe. Quem tem que entender o seu experimento é você e não o estatístico. Então, se ele for rodar suas análises, vai estar muito mais fácil. Se for você rodar suas análises, também. Porque você já está com tudo muito bem definido. Léo, mas eu não posso ter nenhuma mudança aí no meio do caminho? Claro que você pode. E acontece mudanças. Isso faz parte da experimentação. Mas o grosso, né? Aquilo que vai embasar o seu objetivo, que vai responder o seu problema, vai ser mantido. E uma vez processado, aí sim vem mais uma etapa que é uma das mais complicadas, que é a interpretação dos dados. E é isso que a gente bate muito na tecla dentro dos cursos da EAC, a parte de interpretação dos dados. Eu vejo muita pessoa processar dados, porque processar não é difícil, é só apertar botão. Mas na hora de interpretar os dados, a interpretação é completamente errada. A pessoa não tem a menor ideia de como fazer a interpretação. E, por último, responder aquele fenômeno, né? Responder a sua pergunta. Pegar esses resultados e interpretar eles e levar com o sentido biológico, né? Se você trabalha na área
biológica, né? Pode ser com sentido social, com sentido da engenharia, aquilo que explica o seu fenômeno. Para isso que serve a estatística, senão ela não serve para nada. Se é só para você mostrar números lá, não precisa nem rodar estatística, tá? Você tem que explicar alguma coisa, algum resultado, né, que faça sentido para a sociedade. Então, para a gente fechar aqui, siga esse passo a passo. Identificação do problema, experimentação, condução, os dados disponíveis, e aí tem 3 etapas aí dentro: edição, processamento, interpretação e depois explicação do fenômeno. Isso pode ser em forma de artigo, pode ser em forma de apresentação, tem várias formas aí para fazer, ok? Então, essa aula de hoje é um pouco mais longa, mas é porque é uma etapa muito importante e que eu vejo que falta muito aos estudantes, até mesmo estudantes de doutorado que já estão finalizando aí a sua vida acadêmica e indo para o mercado de trabalho. E, mais uma vez, pessoal, se você seguir esse passo a passo, se você tiver isso bem montado na sua cabeça, isso vai ser um grande diferencial no mercado de trabalho para você. E, com certeza, você vai alcançar resultados muito melhores na sua vida profissional, naquilo que depender de análise e interpretação de dados. Ok? Se você gostou dessa aula, deixe um comentário do que você gostaria de ver nas próximas aulas. No mais, por hoje é só e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais.